O tema que nos foi proposto, através de muita oração, irmãos, foi vivendo sobre a palavra. E eu já queria começar com uma pergunta, meus amados. O que acontece? Você sabe o que acontece quando vivemos sobre a palavra de Deus? É sobre isso que eu queria meditar nesta noite. Eu vou ser breve, até por conta da garganta, mas eu creio que a mensagem vai ser proferida para vocês. Esse texto ele nos fala de uma pesca maravilhosa, e ele fala de um chamado. Esse texto ele tem dois temas. Jesus está iniciando seu ministério, andando ali pelo mar, e começa a chamar os seus primeiros discípulos. E ao chamado desses discípulos, nós podemos contemplar neste texto uma grande pesca, uma pesca chamada maravilhosa. O texto nos conta, e ele já inicia no versículo 1, a primeira palavra que diz aqui, aconteceu. Se Jesus afirma que aconteceu, é porque não é historinha de conto de fadas. É algo que aconteceu na vida daqueles que ali estavam. Amém? Amém. Esse texto também fala muito de Pedro. Pedro, aquele homem que nós conhecemos, né? Que sempre sai à frente, que não se contém. É aquele que lá na frente a gente vai ver que chega para Jesus e diz: Jesus, se é o Senhor, faz com que eu ande sobre as águas. E Jesus diz: vem mesmo, vem que eu gosto de homem assim. Aí Pedro, no meio do andar, começa a olhar para as dificuldades e começa a afundar. Pedro é aquele que tanto vai lá em cima, como de repente está lá embaixo. Pedro é aquele homem que diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E poucos dias depois, Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes. Esta é a vida de Pedro, um homem de Deus, mas que precisou ser ministrado por muito tempo por Deus. E com uma pergunta que eu fiz, irmãos: o que acontece quando vivemos sobre a palavra de Deus? E é sobre isso que eu quero ministrar a vocês. O texto ele nos diz que Pedro, quando é questionado, ele diz assim, em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançaremos a rede. E interessante, irmãos, que Jesus ele não era pescador. Jesus ele era carpinteiro. Pescador era Pedro. Pedro é que sabia quando a maré estava ou não estava para peixe. Pedro tinha trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada. Pedro, nós sabemos que é esse homem impetuoso, e ele poderia ter questionado a Jesus: Jesus, tu é carpinteiro, pescador sou eu é que entendo de pesca. Mas Pedro, ele entende que sobre a palavra daquele que estava falando, que é a própria palavra viva e encarnada, como está lá no início do Evangelho de João, vivendo sobre esta palavra, grandes coisas aconteceriam, tanto na vida de Pedro como na vida de Deus. E a primeira coisa que Pedro viu quando foi entregue a esta palavra, quando Pedro viu que Deus, o que Jesus tinha feito naquele momento, foi que Pedro reconheceu quem verdadeiramente ele era. Como você tem se reconhecido diante de Jesus? O versículo 8 ele nos diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Muitas vezes nós queremos estar diante de Jesus
que a nossa condição é de pecador. Vivemos uma soberba em nossos corações de muitas vezes querer ser aquelas pessoas que dizem a Jesus o que ele precisa fazer. Esquecemos, irmãos, que somos pecadores, que temos a condição caída e que necessitamos de Jesus. O primeiro passo, irmãos, para se aproximar de Jesus, para ver algo extraordinário acontecer na minha e na sua vida, é eu entender a condição que eu tenho de pecador. Porque só eu entendendo a condição de pecador, eu entendo quem é Jesus na minha vida. Só eu entendendo a condição de pecador, eu vou conseguir entender o sacrifício de Cristo na cruz. Só eu entendendo que sou pecador, eu consigo entender a necessidade que eu tenho na minha vida de viver esse Jesus em mim e não mais eu. Amém? Amém. Muitas vezes nós vivemos uma cegueira espiritual, sem ver verdadeiramente quem nós somos. Para que algo extraordinário, algo sobrenatural, vinda da parte de Deus, aconteça na minha e na sua vida, precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Precisamos entender que necessitamos de Jesus. Precisamos entender que precisamos ser purificados e lavados no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus está próximo de voltar. E o povo que Ele vai levar com Ele é aquele que reconhece Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Seus pecados Ele pode não lhe tirar da presença de Deus, porque nós somos pecadores realmente. Porque nós temos um Jesus que pagou uma conta, que foi suficiente na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas eu preciso reconhecer quem eu sou, para eu poder reconhecer quem Jesus é na minha vida. Sem reconhecer a minha natureza pecaminosa, não tem como eu reconhecer quem é Jesus na minha vida. Amém? Este é o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos entender. Sair daqui sabendo quem nós somos. Pecadores, miseráveis, mas amados pelo Senhor, que enviou Jesus para que haja vida e vida em abundância sobre esta terra, sobre nossas vidas. Em Jesus nós somos diferentes, mas só em Jesus, não por nós mesmos. Ninguém consegue ser santificado por si mesmo. A santificação, segundo diz a palavra, ela vem do Senhor em nossas vidas. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Amém? O segundo ponto, irmãos, que nós podemos tirar desse texto, é que contemplamos as grandezas de Jesus em nossas vidas e na vida de outros. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e começamos a viver sobre a palavra de Deus, porque reconhecer que é pecador é viver também sobre a palavra. Nós começamos a contemplar as grandezas do Senhor na nossa vida e na vida de muitos. Vamos ver o que aqui diz o texto. No versículo 6 ao 10, o texto nos diz assim: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los, e foram enchendo ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim,
porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Irmãos, quando nós somos submissos a essa palavra do Senhor, nós podemos contemplar o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer? Amém? Amém, amém, irmãos? Eu estou falando do sobrenatural de Deus na vida de nossas vidas. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser submissos à palavra do Senhor. A desobediência, ela derrubou o homem desde o Éden. E derrubou o homem até hoje. Mas quem vive submisso a esta palavra tem a garantia de poder viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, irmãos, é algo que a gente não pode explicar. É algo simplesmente que a gente pode viver. É cego a enxergar, é coxo a andar, é leproso a ficar curado. Quem aqui nunca experimentou o sobrenatural de Deus? Deixa eu abrir um parênteses. Sexta-feira retrasada, a minha cunhada, a minha irmã, minha filha e meu genro vinham ali na PR15, no desvio que estão fazendo ali, e capotaram com o carro. Viam eles dois e mais uma amiga dela dentro do carro. Mas o sobrenatural de Deus está sobre aquele que vive sobre a palavra do Senhor. E eu tenho a alegria de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Vivemos sob o jugo desta palavra. E o sobrenatural de Deus não permitiu que minha filha tivesse nenhuma dor. Aqueles que estavam ali, o meu genro ainda teve um ferimentozinho na mão. Mas se você olhar o carro que deu PT, irmãos, provavelmente você vai pensar que ali no mínimo teve um óbito. Mas aquele que vive sobre a palavra de Deus, sobre a proteção desse Deus, ele pode experimentar o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. O sobrenatural de Deus, irmãos, ele pode vir de várias maneiras. Vai depender do que você está necessitando naquele momento. Deixa eu contar mais uma história da minha vida. Eu gosto de dar testemunho da minha vida, irmãos, porque eu creio que Deus permitiu viver com muitas coisas, que é para glorificar o nome dele, por tudo que ele fez. Minha mãe era viva, eu pagava o plano de saúde da minha mãe, e eu passei 2 anos desempregado, e a gente sabe que o plano de saúde, quando faz 3 meses, automaticamente ele é cancelado. Ia fazer 3 meses amanhã que eu não estava conseguindo pagar. A minha mãe diabética, sem uma perna, precisando desse plano de saúde. Resumindo a história, um dia eu me prostrei diante do Senhor numa noite, e eu clamei ali com todo fervor, irmãos, com todo o meu coração, crendo que Ele era o único que poderia fazer um milagre. Eu tinha algumas comes, e eu vendia aquela come com qualquer dinheiro, irmãos. Mas eu não queria deixar minha mãe perder o plano de saúde dela. E eu orei à noite, e amanheceu o dia, 8 horas da manhã, meu telefone tocou. E um rapaz na porta da minha casa, dizendo: é do senhor essa come? Eu digo: é. Está à venda? Eu digo: tá. O senhor pode sair aqui para a gente conversar? Resumindo a história, irmãos, 9h30 da manhã, eu tinha 2 comes, as 2 estavam vendidas, para a honra e glória do Senhor, porque aquele que vive sobre a palavra do Senhor, nos planos do Senhor, vive o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você
Eu vivo isso. E eu já pude experimentar o sobrenatural de Deus sobre minha vida. O pastor é testemunha do acidente que tivemos. E ali foi viver o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. O sobrenatural de Deus, porque se aquele carro vira para a esquerda, era um aviso. E certamente nós não estaríamos aqui. Mas nós vivemos sobre esta palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, nós vivemos o sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Terceiro ponto, irmãos, que eu queria compartilhar com os amados. É quando estamos sobre esta palavra do Senhor, nós temos a atitude de tomarmos a decisão de largar tudo por Jesus. Só aquele que vive submisso a esta palavra do Senhor pode ter a decisão de largar tudo para viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Veja o que aqui diz no versículo 11: e arrastando ele nos barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Não tem, irmãos, como a gente seguir a Jesus se a gente não for submisso à palavra dele. Ser submisso à palavra do Senhor é ter a certeza que Jesus está no controle das nossas vidas, e por isso nós podemos tomar a decisão por Ele. Aquele que vive distante dessa palavra, ele até conhece Jesus. Quantas pessoas você conhece a Jesus, mas não entregou a vida a Jesus? Ele conhece, mas não está submisso a Ele, porque Jesus, Ele é a própria palavra. Só conhecendo esta palavra, sendo submisso a esta palavra, é que eu e você podemos largar tudo, deixar para trás e viver aquilo que o Senhor tem como propósito em suas vidas. Deixa eu contar mais uma história da minha vida. Há 9 anos atrás eu tive um encontro com Jesus. Eu não era esta bênçãozinha que você está vendo aqui hoje. A minha vida era totalmente ao avesso, totalmente diferente. Eu venho de uma família espírita, então a minha vida sempre foi de espiritismo, de bebida. O irmão pode escutar um pouquinho do meu testemunho lá no cursilho. Eu não vou entrar nele aqui porque ele é longo. Mas tudo aquilo que você acha que é de errado, era o que eu fazia. Porque eu conhecia Jesus. Mas eu não era temido. Eu não era submisso à sua palavra. Então o coração daquele que não é submisso à palavra do Senhor, ele é um coração endurecido. Ele é um coração que não consegue enxergar Jesus, e muito menos se submeter a Ele. E esta era a vida que eu vivia. Mas um dia o Senhor disse: basta. Hoje eu te quero para a minha glória. E transformou a vida daquele homem que foi motivo de destruição de muitos relacionamentos, a ser um homem a conseguir resolver conflitos dentro de muitas casas, com muitos casais. Hoje eu falo para famílias, através da palavra de Deus. Aquele que destruía, hoje edifica. Porque quando a gente está submisso à palavra de Deus, a gente pode viver as maravilhas de Deus e ser bênção na vida das pessoas, ser transformado. Jesus diz nessa parábola lá no final do versículo 10: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente.
o Senhor tem uma palavra para esta igreja. O Senhor quer transformar muitas vidas que aqui estão hoje como pescadores de gente. Não importa o que você foi, não importa o que você era, não importa a sua circunstância. Nós vemos no texto que tudo estava propício para Pedro dar um fora em Jesus. Mas Pedro entende quem é Jesus. E se Jesus lhe trouxe aqui hoje é para que você entenda quem é Jesus. Para que você saia daqui reconhecendo quem é Jesus. Porque reconhecendo quem é Jesus, você conseguirá ser transformado por esse Jesus. No começo desse texto ele fala de águas mais profundas, como bem o pastor frisou. Hoje é noite que eu e você, irmãos, buscarmos no Senhor águas mais profundas do que você tem. Eu não sou pescador, mas eu creio que é de conhecimento de todos. Se a gente quer pegar peixinho pequeno, a gente vai com a varinha pequena ali na beira do rio. Mas se a gente quer pegar peixe grande, se a gente quer ter pescas maravilhosas, nós precisamos ir para águas mais profundas. O Senhor nos convida nesta noite a darmos passos de fé para águas mais profundas. Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha em pescador de gente. E Ele quer fazer isso numa pesca maravilhosa, que nem você imagina que é possível. Porque aqueles pescadores, mesmo sendo profissionais, nunca tinham visto uma pesca daquele jeito, tão grandiosa, ao ponto de encher vários barcos. Porque isso é viver o extraordinário de Deus. Quando eu e você somos submissos a essa palavra, quando eu e você verdadeiramente entendemos quem nós somos diante de Jesus, para entendermos quem é Jesus em nós, e aí podemos deixar tudo para trás, largar tudo que nos impede de viver o propósito de Deus em nossas vidas, nós iremos, irmãos, certamente para águas mais profundas, pescar muitas vidas para a glória do Senhor. Eu profetizo sobre essa igreja, meu pastor, que não será uma pesca feita só pelo pastor, que será uma pesca comprometida por toda a membresia da igreja. O pescador não é só o pastor. Todo aquele que é membro dessa igreja precisa tomar a decisão hoje de ser um pescador de gente, encher esses bancos que estão vazios. Eu e você, irmãos, temos uma comissão dada pelo Senhor, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, a pescarmos, a semearmos, a sermos instrumentos de Deus aqui na terra. E se Deus me trouxe para esta comunidade, é para que você faça esse papel aqui nesta casa. E certamente o pastor terá um problema muito grande de arrumar um galpão ainda maior, porque aqueles que vão chegar aqui não vai trazer esse local. Porque o Senhor, quando somos submissos à sua palavra, faz coisas sobrenaturais que nós mesmos não temos a ideia, o pensamento de chegar ao que Ele quer fazer em nós e através de nós, na vida de muitos que estão precisando aí fora ouvir de Jesus. Deus quer levar a águas mais profundas. Deus conta com você neste propósito de falar às pessoas que estão perdidas do amor que um dia você conheceu, do amor que um dia você recebeu dele. Porque sobre a palavra de Deus
Não tenha medo. Vá e contemple a pesca maravilhosa que o Senhor quer realizar através da sua vida, desta igreja, deste local, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.